Vamos resolver esse exercício aqui falando sobre como, né, que a gente pode usar a ferramenta de triângulo retângulo para resolver problemas em triângulos que não são retângulos. Como eu só posso usar essas ferramentas aqui, ó, Teorema de Pitágoras, as razões trigonométricas, seno, cosseno e tangente, no triângulo retângulo, eu tenho que fazer aparecer nessa situação aqui, que a gente tem, né? É um triângulo que não é retângulo. Então, o que a gente tem que fazer? Faz aparecer um triângulo retângulo aqui. Se eu descer uma perpendicular aqui, agora eu tenho aqui, ó, dois triângulos. Eu tenho esse desse lado e tenho esse desse lado aqui, ó. E todos os dois triângulos, eles são o quê? Retângulos. Aqui é 90 graus e aqui é 90 graus. Porque a construção foi essa, né? Eu tracei uma perpendicular. Pronto. Para eu usar essas ferramentas das razões trigonométricas do Teorema de Pitágoras, cada uma dessas fórmulas aqui, ó, aparece três informações. No Pitágoras são os três lados, A, B e C, né, que são aqui a hipotenusa e os dois catetos. Nas razões trigonométricas aparece o ângulo e mais dois lados. Ângulo e mais dois lados. Se eu tiver duas dessas informações, eu consigo aplicar essas fórmulas aqui. E olhando para esse problema, no triângulo que eu achurei de amarelo, eu tenho duas informações. Eu tenho esse lado aqui, né, que seria a minha hipotenusa do triângulo amarelo, e tenho o quê? O ângulo. Com essas duas informações, eu consigo calcular tanto esse lado aqui, ó, como esse lado e está em verde. Então eu vou calcular aquilo que me interessa, aquilo que eu preciso. O que a gente quer calcular é o valor de x. Ó. Nesse triângulo está achurado em vermelho. Eu vou circular ele aqui, ó. Eu tenho um ângulo. Se eu tiver a medida de um lado, resolve o meu problema. Então eu vou aproveitar e vou calcular o quê? Esse lado aqui, que está em verde, que é um dos lados, né? Ou seja, é um cateto do triângulo que eu risquei de amarelo. Com isso, a gente resolve o problema, ok? Então vamos chamar esse lado aqui de y, em verde aqui. Então você tem cateto oposto, né? Esse y que a gente quer calcular é o nosso cateto oposto do triângulo em amarelo. Esse 3 raiz de 2 é a hipotenusa. E o ângulo é quanto? 45 graus. 45. Pronto. Com isso aqui, eu posso usar quem? Cateto oposto, hipotenusa. Ó. Cateto oposto, hipotenusa, seno. Vamos usar isso aqui, ó. Seno de alfa, 45 graus, é igual ao cateto oposto, que é o y, sobre hipotenusa, que é 3 raiz de 2. Né? Eu estou calculando primeiro o y para eu poder aplicar no triângulo em vermelho. 145 raiz de 2 sobre 2, y sobre 3 raiz de 2. A gente quer o y, é a nossa incógnita. Então, vou passar esse 3 raiz de 2 está dividindo, multiplicando. 3 raiz de 2 vezes raiz de 2 sobre 2. Né? Vou deixar isso aqui, mesmo que eu queira y, o meu y já está isolado. Agora eu vou fazer uma continha aqui, vocês observe por que eu fiz isso, tá? Isso é produto, tem uma multiplicação aqui. Eu vou cortar esse e esse, tá? Vocês deem uma pensada aí por que eu fiz isso. Então, y igual a 3. Esse valor de y aqui, 3. Agora eu já posso olhar para esse triângulo que eu já posso calcular. Estou fazendo aqui, aquele triângulo em vermelho ali, ó. Passando ele para aqui só para a gente identificar melhor. X, isso aqui é 3, né? A gente já calculou. Aqui é o ângulo de 60. Só para destacar, ó, é aquele triângulo ali. Tá aqui. Com duas informações, né? Um lado e um ângulo, eu calculo esse lado. Eu posso usar quem de novo? Posso usar o seno. Seno de 60 agora, né? O ângulo é 60. Cateto oposto, que é 3 sobre x. É o que a gente quer. 160, raiz de 3 sobre 2. Igual a 3 sobre x. Fazendo essa continha, vamos passar o x para cá multiplicando, né? X raiz de 3. O 2 vem para cá multiplicando, fica 3 vezes 2, 6. Vamos passar o raiz de 3 dividindo. A gente quer isolar o x. Chegou aqui, nós vamos racionalizar, tá? Então, lembrando lá, a racionalização é tirar esse radical daqui. Para tirar esse radical daqui, eu posso multiplicar e dividir por raiz de 3. Pensa também, tá? Porque ao fazer isso, eu não altero em nada a minha operação. Dá uma pensada aí, a gente discute na aula depois. Então, isso vai dar 6 raiz de 3. Raiz de 3 raiz de 3 é raiz de 9, que é 3. Daqui a gente conclui que o x é igual a 2 raiz de 3. O que a gente precisou para resolver esse exercício aqui, usando as ferramentas de triângulo retângulo? Fazer com que aparecesse nenhum triângulo retângulo nesse desenho do triângulo e não era retângulo, ok? A gente vai fazer muito isso. Isso que a gente fez aqui, ó, a gente tem uma fórmula que a gente aplica direto, que chama lei do seno, tá? Nós vamos falar dela, lei do seno, mas só para destacar que a gente pode aplicar a lei do seno direto, mas essa lei do seno não é nada mais que aplicar as razões trigonométricas que a gente já conhece no triângulo retângulo, beleza? Tranquilo, dá uma olhada nele, tá? A gente vai discutir um pouco também na nossa aula.